boa tarde. O governador do estado, Amazonino Mendes, reuniu o secretariado na manhã de hoje para discutir a gestão do estado nesses últimos 30 dias. O governador falou sobre a necessidade de redução de despesas. A reunião foi na sede do governo do estado. Todos os secretários e o governador do estado, Amazonino Mendes, puderam discutir o balanço do primeiro mês de gestão. Na ocasião, foi apresentada a necessidade de redução de despesas. A secretaria, mais do que nunca, encarga uma obrigação e eles têm que coletar, me ajudar a coletar. Segundo Amazonino, o estado gasta mais do que devia e o foco da gestão dele é o ordenamento do estado e das despesas. Nós vamos avançar muito, muito mesmo, tanto na segurança como na saúde, na educação. O interior faz anos e anos e anos que o interior não tem uma programação, não tem um projeto, não tem nada. O interior está um caos total. Outro ponto apresentado que deve ser trabalhado para apresentar melhorias é o da saúde no Amazonas. A saúde pública já está me dando respostas satisfatórias e inclusive alentadoras que nos dão esperança. Começou hoje e vai até o dia 1º de dezembro o prazo para os vereadores de Manaus apresentarem emendas impositivas ao orçamento do município para 2018, que está estimado em 4 bilhões e 700 milhões de reais. O parecer favorável ao projeto de lei orçamentária anual de 2018 para a Prefeitura de Manaus foi aprovado nesta terça-feira pelo plenário da Câmara. A estimativa de receita para o município, de acordo com o texto do projeto de lei deste ano, é da ordem de 4,7 bilhões de reais. Nesse valor, considera-se 1,15% de orçamentos fiscais e da Seguridade Social, enquanto que as receitas do Tesouro Municipal de livre aplicação foram estimadas em 2,8 bilhões. O projeto encaminhado pelo prefeito foi elaborado em consonâncias com as prioridades do Planejamento Estratégico 2030, com base nas diretrizes orçamentárias e nas dimensões do plano de governo. As 3 maiores receitas são para as pastas da educação, com 1,27 bilhão, saúde, com 919 milhões e urbanismo, com 882 milhões. A mesa diretora da Câmara Municipal abriu o prazo que vai de hoje até o dia 1º de dezembro, para que os 41 vereadores da Casa apresentem emendas impositivas ao orçamento. Cada um dos parlamentares tem direito a direcionar R$ 358 mil para projetos de melhoria de vida à população. Pretendo apoiar instituições como o Abrigo Moacir Alves, o Lar Batista Janel Dolly, Casa Mamãe Margarida, dentre outros, que fazem um trabalho meritório e muito importante para a cidade de Manaus. Esse prazo é para que os vereadores avaliem os orçamentos e para onde devem direcionar as receitas estipuladas no texto do projeto. Nós temos que trabalhar isso com muita responsabilidade. Então a questão de avaliação é nesse sentido, de responsabilidade. Verificar o que surte efeito, como é que nós podemos fazer melhor e dentro desse contexto nós vamos trabalhar. O projeto de lei orçamentária anual de 2018 deve entrar em votação antes do início do recesso legislativo da Câmara. O PL que dispõe sobre o plano plurianual da Prefeitura de Manaus para o período de 2018 a 2021 também já tramita na Casa e deve ser votado junto com a LOA. Desde as primeiras horas da manhã, amigos e familiares se despedem de Amadeu Teixeira, que morreu ontem aos 91 anos de idade, um dos ícones do futebol amazonense. Amadeu figura no livro dos recordes como o treinador que permaneceu mais tempo à frente de um clube, o América, do qual foi fundador. O velório foi na Arena Poliesportiva, que vai voltar a receber o nome dele. Ele é considerado um ícone do futebol. Meu nome é Amadeu Teixeira Alves, filho de Alcina Pinheiro Alves e Luiz Teixeira Alves, todos nascidos em Portugal. E como qualquer um garoto, sempre gostei de futebol e adorava jogar bola. Amadeu Teixeira figura no livro dos recordes como o treinador que por mais tempo comandou um clube de futebol.
Foram 53 anos à frente do América Futebol Clube, uma de suas maiores paixões. Amadeu Teixeira faleceu na noite desta terça-feira devido à falência múltipla dos órgãos. 3 dias após ter o pulmão perfurado por uma das costelas fraturadas em uma queda na casa onde morava. Na manhã de hoje, parentes, amigos e personalidades do futebol amazonense foram até o ginásio poliesportivo do Amazonas prestar as últimas homenagens. O ex-jogador Ricardo Peixoto foi um deles. Ele treinou com Amadeu Teixeira em 1972 na Associação Atlética Rodoviária do Amazonas. A gente teve a oportunidade de trabalhar diretamente com ele e absorver os conhecimentos que ele tinha para nos passar, o que ele fazia muito bem no América. Então nós tivemos essa oportunidade, foi um período muito bom, um aprendizado muito grande. Amadeu, sem dúvida, foi um exemplo de perseverança para o futebol amazonense. Antônio Piola, que passou pelo FAST, Nacional, Rio Negro, Olímpico, Paysandu do Pará e Palmeiras, teve a honra de trabalhar com Amadeu Teixeira. Quando eu voltei do Paysandu de Belém, em 1967, antes de ir para o Nacional, eu e o meu irmão Edson, nós treinávamos com o Amadeu Teixeira no América, no Parque Amazonense, e foi quando eu tive um convívio maior com ele e conhecer a personalidade e o homem maravilhoso que ele foi, e tenho certeza absolutamente transmitiu para todos os seus familiares e talvez para todo o público amazonense. Ele deixa um legado para o futebol. O radialista Arnaldo Santos, que narrou diversas partidas do América Futebol Clube, não esquece o exemplo de homem e treinador que tanto se dedicava ao clube. Um homem que deu a sua vida por essa coisa fantástica que não é outra senão a bola, aonde gerações passaram e ele pôde conduzi-lo na direção, né, de ser homem. Porque uma grande verdade precisa ser justificada a todo momento. Ele não era só o treinador, mas ele era mais do que isso. Ele era o amigo, e eu diria um paizão, porque ele colocava a mão nos ombros dos jogadores, saía conversando e estava formando o homem. E isso é o maior legado que ele pode deixar. Agora, o grande desportista e respeitado por sua trajetória terá seu reconhecimento no ginásio que, mesmo antes de morrer, recebeu seu nome. Funcionários de empresas terceirizadas da saúde foram para a frente da Suzano na manhã de hoje reivindicar pagamentos de salários atrasados. Os trabalhadores afirmam que estão há 5 meses sem receber. Os manifestantes bloquearam a Avenida André Araújo em alguns momentos na manhã de hoje. Eles foram para a frente da Secretaria de Estado de Saúde reivindicar o pagamento de salários atrasados. O mais triste disso tudo é a gente ter que se humilhar para receber. São mães de famílias passando necessidade, gente com aluguel atrasado, gente sendo despejada. É uma vergonha. Desestrutura em casa, desestrutura. Você não tem estrutura para trabalhar, não tem cabeça. Você estuda, não tem condições de nada. Estou com 4 contas de luz, de água, tudo atrasado. O secretário de Estado de Saúde, Francisco Deodato, afirmou que o governo já pagou cerca de 48 milhões de reais aos terceirizados da saúde e que esse problema vem de outro governo. Por que não paga de uma vez? Porque todos os contratos estavam com problemas jurídicos, irregularidades jurídicas, inclusive os que grande parte deles não tem contrato. Então, ao momento que cada um desses processos vão ficando regulares, eles vão sendo pagos. O setor varejista de material de construção parece estar curvando a crise. Desde o início do mês de outubro, as vendas tiveram um crescimento de 6% em todo o país. O aumento é um reflexo das pessoas que procuram fazer as reformas da casa em época de fim de ano. Na região norte, a variação no volume de vendas foi de 4%. Há menos de 2 meses para o fim do ano, muita gente aproveita para fazer aquela reforma em casa. A Luna quis mudar o visual da casa dela, vai trocar o piso, o forro, portas, janelas e as paredes. Ela pechinchou bastante até encontrar preços mais em conta dos materiais que ela precisava para a reforma.
A minha pesquisa valeu, né? Porque eu encontrei produtos, materiais em uma loja, né, do mesmo grupo, com valor diferenciado do outro, né? Então, para mim, a pesquisa foi super importante. Isso pode ser um reflexo na melhora do setor. O volume das vendas no varejo de material de construção cresceu 6% no Brasil no mês de outubro, na comparação com o mesmo período do ano anterior. O percentual do volume de vendas na região norte foi de 4%. O presidente do Sindicato das Empresas Varejistas de Materiais de Construção do Estado do Amazonas, a Simacom, diz que 2 fatores contribuíram para a retomada de crescimento do setor. Nós estamos no melhor momento da construção civil, ou seja, da recuperação do setor econômico da construção. Por quê? Porque nós estamos no período de verão, no período de menos chuvas, porque esse período de chuvas atrapalha as obras de reforma, as obras de construção. Depois nós temos um aspecto também altamente positivo, é que o custo do dinheiro está realmente diminuindo, quer dizer, nós vamos ter mais acesso ao crédito, aos poucos nós estamos tendo mais acesso ao crédito e a construção civil não é diferente de qualquer venda. O movimento nas lojas não param. Tem sempre um cliente comprando no balcão, como a dona Corina. Tem que ter a casa limpa, então de 4 em 4 anos eu pinto a minha casa. Este empresário percebeu uma grande melhora neste último trimestre do ano. Materiais de acabamento e pintura são os que mais têm tido saída na loja. Segundo ele, nessa mesma época do ano foi difícil por conta da crise. Agora nós temos uma perspectiva de melhorar as vendas e uma outra visão aí de futuro, né? Quem sabe em 2018, só falar em coisas boas, 2018 vai ser bem melhor para todos nós. E esse cenário pode ser um sinal de mudança na curva da crise. E a economia começa a inclinar para cima e os investimentos voltaram a aparecer. Isso é muito bem recebido quando nós tivemos 3 longos anos de crise que abateu todo mundo, porque eu imagino que quem perdeu o emprego, quem ficou desempregado tanto tempo, quem sofreu pela falta de renda, sofreu drasticamente nesse período. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 28 e 36 graus. Em Tefé, o tempo fica encoberto com chuva fraca, com mínima de 25 e a máxima de 33 graus. A mesma previsão para o município de Alvarães, onde as temperaturas variam entre 26 e 35 graus. E em Boca do Acre, a previsão é de tempo nublado com chuva, com mínima de 25 e a máxima de 32 graus. O Exército Brasileiro está com o exercício logístico em operação no município de Tabatinga, na tríplice fronteira com Peru e Colômbia. Militares de vários países estão no município, onde foi montada uma base militar internacional para treinamento de casos de ajuda humanitária. Um desses exércitos é o americano. O treinamento militar na Amazônia com foco no desenvolvimento de ações de ajuda humanitária em caso de catástrofes é inédito na América do Sul. A cidade amazonense de Tabatinga, na tríplice fronteira com a Colômbia e Peru, foi preparada durante meses para receber a ação. Militares de mais de 20 países, representando 4 continentes, participam do evento no município de Tabatinga. O comandante logístico do Exército Brasileiro reforçou que o apoio humanitário é fundamental e precisa ser dividido entre os países sul-americanos. O Exército Brasileiro também esclareceu a participação de países fora da América Latina, principalmente os Estados Unidos. Foi confirmada a presença de tropas apenas do Brasil, Colômbia e Peru, e que os demais países envolvidos estão com observadores, inclusive os Estados Unidos. Ao todo participam do Amazonlog 2.000 pessoas, entre elas aproximadamente 500 estrangeiros. A Superintendência do Patrimônio da União realizou uma reunião na tarde de hoje para definir trâmites para a construção de um presídio de segurança máxima no município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. A previsão é que as obras iniciem em 2018.
O presídio de segurança máxima vai ter a capacidade para abrigar 208 detentos, mas há resistência dos moradores de Iranduba que temem transtornos com a presença dos presos. Eu acho que é questão de a gente levar ao povo de Iranduba a vantagem que o presidente leva para o município, né? Apesar da desconfiança da população, o governo federal garante que o presídio segue normas internacionais e que não trará risco à sociedade. A penitenciária federal ela interrompe qualquer tipo de comunicação. Dentro da penitenciária federal não entra droga, não entra arma, não entra celular, entendeu? É um sistema de segurança muito efetivo. Onde foi instalado o sistema penitenciário federal, todos nós sabemos que o único contato que o preso tem é com a visita. Isso porque a legislação atualmente permite. Que, se Deus quiser, será em breve revisto. O presídio de segurança máxima vai ser construído em uma área de 120 hectares que fica na zona rural do município de Iranduba. Pelo mapeamento inicial, não há ocupação, mas ao que tudo indica, existem 2 títulos definitivos de 40% do terreno. Isso significa que os donos precisam ser indenizados. A outra metade da área pertence ao Estado e para que as obras comecem, é preciso que a terra seja doada para a União. Para que as obras sejam realmente realizadas, vai ser criado um grupo de trabalho que vai organizar uma série de audiências públicas em Iranduba para apresentar as vantagens da construção do presídio no município. A partir de hoje nós criamos um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho que vai cuidar do projeto, início do projeto da construção da penitenciária, que envolve vários órgãos federais, Ministério da Justiça, Ministério do Planejamento, Governo do Estado e Prefeitura de Iranduba. A previsão é que sejam investidos cerca de 45 milhões de reais na construção do presídio de segurança máxima de Iranduba. As obras devem começar no ano que vem. Mais um cruzeiro internacional atraca em Manaus. O navio de bandeira das Bahamas partiu dos Estados Unidos. A temporada de cruzeiros continua e pela segunda vez esse navio com turistas americanos passa pela capital amazonense. São mais de 1.500 passageiros, entre turistas e tripulantes. A embarcação atracou nesta quarta-feira no porto de Manaus. Este turista declarou estar empolgado com a viagem e classificou o Brasil como um país maravilhoso. Brazil is a wonderful country. A movimentação turística ajuda a movimentar a economia local. São 1.600 turistas que chegam de uma vez só para dinamizar todo o segmento turístico da cidade, aquecer a cadeia de serviços, então restaurantes, bares, hotéis, enfim, guias de turismo e mais do que isso, é o sentimento da Amazônia que sai dentro do coração de cada turista que nos visita aqui na nossa cidade. Os visitantes aproveitaram para conhecer pontos turísticos da capital amazonense. A embarcação ficará em Manaus até a tarde desta quinta-feira. No próximo sábado, um jogo, mais uma vez, vai colocar frente a frente o Iranduba, maior campeão do futebol feminino do Amazonas, e o 3B, que disputa pela primeira vez uma decisão de campeonato. O duelo já virou clássico e, diga-se de passagem, com muita rivalidade. O 3B é o caçula do futebol feminino do Amazonas. Na primeira competição, disputando como profissional, o time do bairro de Aparecida tem feito história. E esses feitos inéditos do 3B começaram no início do Barezão. No campeonato amazonense, o 3B protagonizou momentos históricos. Logo na primeira fase, encarou o Iranduba e quebrou a invencibilidade, vencendo o adversário por 1-0. Ali surgia o maior clássico do futebol feminino amazonense e, de quebra, com uma pitada de rivalidade. Naquele duelo, a vitória do 3B saiu dos pés de Carla. O resultado mudou os rumos do campeonato. Hoje, o 3B e o Iranduba estão em mais uma batalha, dessa vez pelo título. Para a volante Gabi Costa, o jogo decisivo deste sábado é apenas o início de uma rivalidade entre Iranduba e 3B. Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, acho que depende da pessoa, né? Mas acho que põe um pouco sim, porque querendo ou não, elas
nunca perderam, já foram 7 vezes campeãs, se eu não me engano. E por mais que elas já foram 7 vezes, elas não vão deixar de querer ganhar de novo. E a gente está aqui com tudo, como o Bosco, o Tchelo tá aí, montaram o time pra gente ganhar, né? Então, se Deus quiser, poder sair com esse título aí, vai ser uma honra. A zagueira Sorriso, que já defendeu as cores do Hulk da Amazônia, também sabe da importância do duelo de sábado. Agora eu tô defendendo a camisa do 3B, não vai ser diferente, né? Eu quero fazer história aqui agora. O técnico Marcelo Frigério também já esteve do lado oposto e encara o clássico como um confronto único e inesquecível. Pra gente, como caçula da competição, fazer história eu acho que é uma coisa que é muito importante. Se a gente conseguir fazer história derrotando eles e sendo campeão, vai abrir definitivamente aí uma rivalidade. A Arena da Amazônia vai ser novamente o palco do clássico entre Iranduba e 3B. O jogo vale a taça, vale o título amazonense e vale também a consagração de um dos dois times. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.